É... Oiê, bem-vindas, Oi, bem-vindos, bem-vinda, Marina. Cara, hoje eu tô cara. assim empolgada, né? Isso aqui é o início de uma série de episódios que a gente vai fazer aqui no Ser Mãe é Freud, sobre mães brasileiras que tiveram ou estão tendo experiências como mães em outros países, né? No mundo afora. E a Marina, eu acho que não podia ser melhor essa entrada, né? Assim, o primeiro episódio dessa série, porque ela viveu assim em vários lugares essa experiência materna, né? Então, o que eu anotei, que eu não sei se eu tenho todos aqui, ela viveu na Malásia, no Peru, Portugal, Emirados Árabes, Argentina, só isso. Só isso. Então, só com a Marina a gente já vai dar um rolê gigante, né? E eu tô super empolgada. A gente começou a conversar um pouquinho aqui antes e eu já fiquei eufórica. Eu falei, gente, é muita coisa interessante, é muita coisa para a gente pensar. E o principal é a gente conseguir pegar essas experiências dessas mães, né, e servir, né, como inspiração, como respiração, né, como uma forma de entender o quão importante, né, segundo aí, né, Jacques Lacan, é a linguagem, né? E a linguagem, ela está em tudo, né? E muda de cultura para cultura, de tempos, né, dos tempos que a gente está vivendo hoje, 10 anos atrás, a Marina viveu muita coisa, muitos anos, né, Mar? Não é uma coisa recente, então, assim, o mundo era outro, era um mundo pré-pandemia, então isso altera, né? Quem é a Marina, a história da Marina, a história do parceiro, a gente vai entendendo esses enredos e percebendo como cada história que vai aparecer aqui, cada pessoa vai lidar de uma forma, né? Com todos esses aspectos culturais, né? De todo o abalo que acontece psiquicamente, emocionalmente, mas ao mesmo tempo o quanto nós temos quando a gente decide que a gente quer sobreviver, né, que é a tal da resiliência, o quanto a gente consegue, né, adquirir uma capacidade adaptativa cada vez maior, né? O nosso ego, eu acredito que ele vai ficando cada vez menos frágil quando você tem esse tipo de repertório. Então, eu acredito que essas histórias vão trazer para a gente esse lugar de se joga, né? Não necessariamente só no mundo, em outros países, em outros estados, mas pensar nessa questão de mudar de lugar, né? De levar esse inconsciente para outros lugares, para outros mares. Né? Então, eu estou muito feliz. Seja bem-vinda, Má, e é contigo. Se apresenta da forma que você se sentir mais confortável e já pode começar a sua história, porque são muitas paradas para pouco tempo. E eu falei para ela, vai falando, se eu sentir que tem algo que eu possa acrescentar, eu entro, mas eu não sei não, eu tô achando que eu vou ficar aqui igual criança ouvindo história. Seja bem-vinda. É gostoso contar, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu fiquei super entusiasmada quando eu vi o assunto, porque é uma história de vida interessante. Eu te falei, eu trabalhei na área financeira, né? Eu conheci meu marido no trabalho, ele era engenheiro, eu era administradora, e aí nós nos casamos, eu fiquei grávida e né, eu estava fazendo planos para quando a criança, né, a Giovana nascesse e voltar a trabalhar, e de repente mudou tudo, né? Ele foi transferido para a área internacional e era a Malásia, né? Não era um lugar que você pudesse, né, Não era o Chile, conciliar, né? né? Não era o Chile. Não, não, era do outro lado do mundo. E aí eu falei, não, eu tinha que, se eu resolvesse ficar, com certeza meu casamento, né, a gente ia se ver uma vez por ano. Então aí eu saí do meu trabalho e comecei a vida nessa coisa, ou seja, eu do outro lado do mundo, com uma filha no colo e dona de casa, né, mãe e dona de Quantos casa, anos que você quase foi, pirei. Má? Eu estava com 28 anos, Mas sua 28. filha já tinha nascido ou ainda não? Eu esperei ela nascer, eu estava em São Paulo, né? Eu esperei ela nascer em São Paulo e com 3 meses a gente foi, que também só a viagem já foram 30 horas de voo, né? Na época a gente foi para a Alemanha, da Alemanha foi para
Singapura, Kuching, que era a cidade que eu morava na ilha de Bornéu, né? E cheguei lá apavorada, sinceramente apavorada, né? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Uma cultura completamente diferente, né? Mas eu assim, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente, né, não tem assim muita noção do, né, do que você entra numa aventura, e foi muito interessante. Cheguei lá, nós éramos assim vistos como uns ETs. Minha filha muito branquinha, redonda, era bochechuda e careca, né? Completamente diferente do pessoal que vivia lá, né? E pediam para tirar foto, pediam para filmar a gente. Eu falava que eu era do Brasil, eles ficavam encantados, né? Isso foi em que Falavam, ano? Bebeto, Romário. Foi em 97. Era uma época Foi em que 97. realmente não era qualquer brasileiro que ia para a Malásia, né? Assim, não era tão simples assim, Não, né? era, e assim, era uma época que computador era complicado, era aquela coisa de discagem, era difícil falar, telefonema era caríssimo, a gente estava começando as pessoas terem celular, né? Não era todo mundo que tinha, né? Era outra, nossa, gente, era outra vida, né? Era outro mundo. E vocês falavam inglês fluente, você e seu marido? Nós falávamos inglês. O meu inglês não era fluente, não. Eu falava, tinha algumas dificuldades, mas deu para conversar bastante, e até porque a, a obra que nós fomos tinham pessoas é, do México, porque eram várias empresas no mesmo projeto. Então, tinha o pessoal da ICA, tinha o pessoal da Odebrecht, o pessoal tinha os ingleses. Então, essa era uma torre de Babel ali, né? E então as pessoas se comunicavam bem. Mas sempre tinham pessoas da Odebrecht que nos davam instruções, porque a cultura era muito diferente. O que não era de bom tom fazer para não ter problemas de choques culturais, né? As pessoas lá, por exemplo, até no apontar, você não podia apontar com o dedo, que era feio, você tinha que apontar com o polegar. Por exemplo, você viu um negócio, você tinha que apontar com o polegar, não podia. Então, são detalhes que a gente teve que aprender para ir para lá. E eles sempre comentavam, com as crianças, sempre falem na sua língua materna, porque tem essa questão da linguagem, né? Então, a mãe fala com seu filho na língua que vocês se comunicam dentro de casa. Então, isso foi sempre, né, conversando com elas, e era muito interessante essa coisa da criança. A Giovana, ela tinha meses, né? E a cidade tinha, metade da cidade era chinesa e metade muçulmana, tá? Então, pertinho da minha casa tinha uma mesquita, e que nos períodos das orações, eles colocavam aquelas músicas, sabe? Era muito bonito, né? Bonito no começo. Depois você estava querendo jogar pedra no alto-falante. Porque 5 horas da manhã começava. Aí, no início, você falava assim, ai, que lindo, que bonito. É E a igual minha turista, filha... né? Turista chega nos lugares, ai, foi tão maravilhoso, acordava com aquele som, né? Vai morar. Muito interessante. Ela achava que ela estava cantando para ela. Ela ficava tentando cantar também, beber. Outra coisa interessante que eu percebi era na televisão, eram canais chineses. Então eu colocava na Disney chinesa e tinha os desenhos, né? E sempre tinha os chineses falando, e eles falam naquela entonação interessante, que eles falam, e ela achava que eles estavam brincando com ela, sabe? Fazendo caretas, né? Aí ela ria, ela queria responder ali naquela...
foi muito interessante isso, a questão da linguagem. Mas ali nós fomos lá para ficar 5 anos. Só que tudo que podia dar errado naquele ano ali, deu, né? Nós tivemos um vírus mutante que a gente passou, que eu tive que ficar no continente 1 mês até a epidemia passar, e que atacava crianças, né? Eu fiquei, assim, bem apavorada. Depois eu voltei, né? O meu marido continuou trabalhando lá na ilha, e aí, pouco depois, teve o problema da crise asiática, que todos os contratos que foram feitos, a bolsa caiu, teve todos os problemas com os tigres asiáticos naquele ano. E era um ano que teve o El Niño. Eles colocam fogo na floresta lá na Indonésia para a plantação de palma e perderam o controle do incêndio. Então, a fumaça pegou a ilha toda, né? A cidade que eu estava, por exemplo, vamos supor que o índice lá de poluição normal é 200, lá estava 1.500, né? Então a gente só podia sair na rua de máscara, não chovia, né? Não chovia a quantidade que tinha que para apagar o fogo. Teve ajuda da Austrália com aviões para apagar, mas fiquei mais de 1 mês nessa história. E só que eu já estava grávida da Carla, a minha segunda filha, e eu estava no final do 8º mês de gravidez, né? E aí a gente teve que a médica sugeriu, né? Vai embora para casa, vai ter sua filha lá. Foi com uma ordem, né? Você não sabe o que pode ter de problemas respiratórios com ela depois nesse índice tão alto de poluição, né? Por isso que eu te disse que eu saí meio fugida da Malásia, porque eu não tinha tempo para esperar. Primeiro que não pousava avião todos os dias, né? Que era uma ilha, naquele dia tinha avião, e naquele dia nós fomos embora, né? E eu também tive que ter uma autorização da médica, porque era muito longe, eu vim morrendo de medo de entrar em trabalho de parto no avião. Entrando no 9º. Nossa! Entrando no 9º mês. Você vê, 1 mês depois a Carla nasceu, no Rio de Janeiro, né? Então foi assim. E nisso tem uma história engraçada, que é dentro do avião, o comissário que me atendia, eu fui assim preocupada, né? E eu pensei em perguntar para ele, sempre se tem algum médico a bordo, né? Graças a Deus eu não perguntei, porque ele foi tenso a viagem inteira, toda hora lá. Você está bem? Você está bem? Porque eu estava com uma barriga enorme, né? Ele falou assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer um parto essa noite. Gente, você foi muito corajosa. Aí eu não tinha alternativa. Mas aquela assim, né? Você não tem alternativa, não é nem coragem, é desespero, né? Não, porque eu pensava assim, se eu esperar e não mudar esse problema, né, que não depende do tempo, né, eu não posso esperar, ou é agora ou eu vou ter que ter a Carla aqui. Eu fico imaginando assim, o quanto foi conflituoso, né? Que provavelmente você talvez nem lembre mais de qual foi a sensação, né? Mas eu fico imaginando o quanto... Você lembra? Que deve ter sido um conflito, gente. Da mesma forma que é um conflito você viajar com um bebê de 3 meses, né? Mas assim, é um conflito muito maior, né? Você está ali quase parindo... São 30 horas, né, que você falou, mais ou menos. Porque você espera, você vai de um aeroporto para outro, é muito longe. É angustiante, né? Eu imagino a angústia de você ter que fazer essa escolha e tão rápida, né? Tipo, sai daqui, né? Sua filha pode ter problema se nascer aqui, né? Nesse índice de fumaça. Nossa Senhora! Ai. Bom, mas aí eu cheguei no Rio de Janeiro, fiquei na casa da minha sogra, com tudo amontoado lá, quer dizer, meu apartamento aqui estava alugado, foi assim, complicado. Eu tive a Carla no Rio, aí eu vim para Campinas, nesse apartamento que eu moro hoje, e meu marido foi para Angola, porque Angola não dava para a gente ir, estava em guerra, né? E então eu fiquei sozinha com as duas aqui.
E logo em seguida, nós fomos para a Bahia. Ainda fiquei o segundo aniversário da minha filha foi na Bahia já, em Salvador, que eu lembro dos lugares que eu estava pelos aniversários que eu fazia, né? Aniversário que eu convidava, assim, gente que eu nem conhecia, né? Tudo que criança que tinha no prédio eu convidava. Vem tirar foto. Aí, na Bahia, eu fiquei 1 ano e fui para o Peru, eu fui para Lima. E foi assim, quando eu fui, que eu olhei Lima lá de cima, Lima tem uma parte muito pobre, muito... que eu olhei e falei assim, eu vou ficar no avião, eu vou voltar nesse avião. Moço, dá ré! Não vou descer, não. Mas fui. Olha, e eu fiquei encantada com Lima. Eu fiquei foi muito bom. Como você falou, né? Tem regiões, né? São bem diferentes, né? São. E foi muito... E o povo é muito simpático, muito agradável, são muito hospitaleiros, né? E então fez toda a diferença. E a minha preocupação, sempre que eu chegava num lugar, era saber como as meninas iam reagir às mudanças, né? Eu ficava tensa com isso. Quando aí eu coloquei logo numa escolinha, a Giovana, que era mais velha, né? Mais velha, 2 anos e pouquinho, 3 anos. 3 anos a Giovana tinha. E ela... eu me lembro, eu falava assim, meu Deus, ela não fala espanhol, ela vai querer fazer xixi e como que vai ser, né? Aflita. Menina, super, super despachada. Chegou lá, né? Adorava, estava tendo um teatrinho de escola com outras crianças e ela não falava nada, né? Mas a professora, para incluir e para fazer essa interação já com as crianças, colocou ela no teatro e ela só tinha uma frase, que era, como que é? Diga que passe, ou seja, para a pessoa entrar, né? Aí ela ficava repetindo isso 10 vezes, porque ela achou lindo falar aquilo. Ela achou lindo falar aquilo. Então, assim, aos poucos eu ia me sentindo mais segura naquele ambiente, a partir do momento que eu via que estava tudo entrando numa rotina, né? Aí eu relaxava e aí eu ia conhecer o lugar que eu estava e aprender a língua e conhecer mais sobre o lugar, né? Foi muito interessante. Mas isso durou pouco, eu estava super feliz lá, vi que eu tinha que fazer alguma coisa para mim, né? Porque aí também entra aquele vazio que ficou, né? E eu, né? E a minha profissão, e o meu trabalho, né? Aí lá eu comecei a fazer um curso de tradução simultânea, sabe? Nem falava espanhol direito, mas falei pelo menos de inglês, depois eu adapto português, estava satisfeita, estava feliz lá, só que aí esse trabalho do meu marido era muito voltado para a situação política do país, né? Mais uma vez a gente teve problema foi na época que o Fujimori sofreu lá o problema e teve até que fugir para o Japão. Ou seja, quando a gente viu aquilo pela televisão que foi de repente, né, eu falei, nossa, mais uma vez vamos ter que ir embora daqui. E não fiquei mais nem um mês lá. No final eu fiquei acho que 1 ano e meio no total lá em Lima. E aí nós fomos para Portugal. E eu não sei se porque eu estava muito feliz lá em Lima, tinha me adaptado, tinha entrado numa rotina, estava fazendo uma coisa que eu estava gostando. Quantos anos que estavam né? nessa época? A Jo estava com 2 anos e meio para 3 anos a Carla, e a Giovana já estava com 4 anos. Aí a gente foi para Portugal, né? E Portugal, eu falei,
Portugal vai ser fácil, porque é a mesma língua. Meu pai era português, eu tenho nacionalidade portuguesa, eu tenho família, né? Mas a minha família é lá do norte, e nós fomos para Lisboa, né? Mayra, você não sabe. Eu descobri que a gente não fala o mesmo idioma, que a cultura é diferente, que tudo era difícil, assim. E o meu marido, ele trabalhava muito. Eu fiquei em Lisboa e ele ficou numa cidade fora. Ele só vinha de fim de semana para casa. E eu com as duas. E aquela chuva, aquele frio, elas doentes. Lá não tinha, por exemplo, naquela época não tinha um delivery que eu pudesse ligar e pedir um remédio em casa. Eu tinha que pôr as duas dentro do carro, sair, né? Eu vou te falar, foi um período complicado, porque toda a atenção de que eu, eu me cobrava de que tudo tinha que dar certo, entendeu? Eu tinha que ter controle de tudo, eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que ser perfeita nessa situação. E que imagina, eu estava morando num lugar excelente, muito bom, porque eu não podia me dar o direito de estar triste ou de estar, né? Desanimada, né? Aí, e isso foi difícil para mim. Então, aí eu tive crise de ansiedade nesse período, foi complicado. E aí eu comecei a fazer uma terapia com um psiquiatra, que foi muito bacana. Ele fez uma terapia, sabe? A gente teve assim, ele soube fazer com que eu cheguei lá e falei para ele, olha, minha cabeça tá um quebra-cabeça que caiu no chão. Ele falou assim, e você sabe como que a gente resolve isso? Pelas pontas. A gente vai agora montar esse quebra-cabeça, vamos começar pelas pontas, né? E foi muito bom. Interessante você falar isso, né? Que é o quebra-cabeça mesmo quando você pensa, né? É interessante esse paralelo, né? São as bordas, né? Que é quando a gente sempre fala, né? Dessa importância de você ter a sustentação. E assim, eu sinto que assim, você com todas essas mudanças, enquanto você está contando, eu estou aqui já angustiada, né? Pensando assim, como que você consegue dar conta de verdade? Eu achei que você foi super bem até onde você foi sem pedir ajuda, né? Nesse sentido psicológico mesmo, porque são muitos traumas que eu acho que são vivenciados, mas que você, por conta de, vamos lá, né? Tô com bebê, tô com criança, tô com filho, eu quero, né? Quero fazer melhor para elas, quero não sei o quê, eu tenho que dar conta. Você foi dando conta do que estava fora, mas você foi se fragmentando completamente por dentro, né? Então, assim, você ficou falando, eu fiquei aqui, falei, gente, assim, como que a pessoa fica de pé? Porque eu fiquei imaginando que não dava nem tempo de você desenvolver vínculos, né? Com as pessoas locais, né? Isso eu acho angustiante. E o pior é assim, eu sou uma pessoa que gosto de conversar, de me relacionar, então eu sempre procurava fazer um ambiente agradável, né? Principalmente na escola, quando os filhos são pequenos, a gente acaba se aproximando das pessoas, né? E isso para mim era problema quando eu ia embora. Eu falei assim, nossa, mas eu montei aqui uma estrutura que estava dando certo, né? Então, essas rupturas são difíceis, não é fácil. Então, em Portugal, foi um período complicado. E eu estava pensando realmente em vir embora. Eu estava num processo muito difícil. E aí, como esse profissional foi um psiquiatra fantástico, ele falou para mim, olha, estabeleça um limite, coloca uma meta, até ali eu consigo, né? Eu aguento isso mais 1 ano, 2 anos, e aí você vê uma luz no fim do túnel, né? Porque Portugal foi difícil porque eu não consegui conciliar um trabalho com a escola das meninas, eu morava no Estoril, a vida funcionava mais em Lisboa, tinha um problema de horários, eu não consegui isso. Então, eu fui
eu acabei fazendo vários trabalhos voluntários, né? Eu trabalhei com crianças, era com ecoterapia, né? Eu ajudava as crianças com paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, naqueles exercícios com cavalos. Foi uma descoberta ali também. E como que você foi chegar nisso? Esse trabalho é feito por pessoas inglesas de uma comunidade. Os expatriados acabam nesses países fazendo grupos de encontros, oferecem cursos, oferecem trabalhos voluntários. Então, eu tinha um grupo de brasileiras que eu me dava muito bem e que me apresentaram essas inglesas. E eu falei, bom, eu gosto de cavalo, eu gosto de criança, e eu achei uma coisa interessante para aprender, e aí foi uma mudança incrível, que aí eu comecei a trabalhar com as crianças autistas, comecei a trabalhar com crianças né, com problemas, que eu fiquei muito interessada naquilo. Ou seja, ali foi um divisor de águas, foi bem interessante para mim. Interessante os caminhos, né? Como que eles vão levando a gente, né? E quando você vai fluindo, você não tem ideia, né? De onde vai desembocar aquilo, né? Muito, eu acho muito bonito isso. Você fala, gente, como que eu fui parar ali, né? Assim, quando que você podia imaginar pensando você saindo, indo para a Malásia, né? Chegando em Portugal, você e parar nesse lugar, né? Assim. Foi muito interessante. E aí eu também fiquei envolvida nos trabalhos da escola das meninas, né? Eu comecei a fazer o jornal da escola, né? Era era muito interessante, porque eu via lá os desenhos, principalmente das crianças que faziam um desenho e dedicava para o pai, para a mãe. Eu chorava, achava aquilo tão lindo, ficava emocionada com o trabalho das crianças. E fiz o jornal, né? Montei com fotos, me mandava imprimir, fiz também, ajudei uma professora lá, ela montou um livro, a gente publicou, fizemos a venda de livros, eu me envolvia também nas feiras de livros que tinha todo ano. Era uma escola que proporcionava muita coisa bacana para as crianças, assim, diferentes. Então, eu me envolvia em todos, eu era fotógrafa dos eventos, né? Ou seja, me ocupei de uma forma que eu pude ficar participando do que as meninas faziam dentro da escola, e também tinha o trabalho voluntário, e foi aí que eu consegui estar feliz ali, né? E aí você foi saindo lugar. daquele lugar que você estava quando você foi buscar ajuda, através Isso, desse foi movimento. saindo. E aí, em Portugal, nós ficamos bastante tempo, nós ficamos 6 anos, né? Mas aí veio Emirados Árabes, que eu acabei nem morando lá. Nós fomos ganhando tempo, na verdade, porque ele foi e as meninas precisavam terminar o ano do colégio. Eu falei, deixa terminar o ano e depois começa lá. E aí elas iam ficar mais fortes também no inglês, porque elas tinham feito toda a alfabetização numa escola portuguesa. E aí eu falei, elas já tinham passado para a escola americana, mas eu falei, é o tempo delas fortalecerem mais o idioma, e depois a gente vai. Então eu fui para os Emirados para procurar apartamento, para ver escola, né? Mas eu falei assim, ai, os Emirados é muito bonito, é muito interessante. Nós fomos para Abu Dhabi, né? Fui conhecer Dubai, tem muitos estrangeiros lá, mas essa questão da cultura machista, com 2 meninas, foi uma coisa que a gente ficou muito. E foi ótimo, porque nesse ganhar tempo, ele recebeu o convite de ir para Buenos Aires. Aí acabamos, né, indo para a Argentina. Ufa!
Eu falei, bom, pelo menos estamos chegando mais perto de casa. Devagarzinho a gente chega, né? Mas chegar também num lugar onde você não conhece ninguém. As meninas já estavam numa idade Quantos anos que elas que estavam? elas estavam já com 11 e 10. 11 e 10. Já é mais desafiador. Já porque elas estão naquela fase do bullying, né? Foi no início que se falava muito do bullying, a escola americana era muito atenta a isso, né? E elas tinham medo, né? De como que elas iam ser recebidas numa escola, né? Mas a escola americana é fantástica com isso, porque eles fazem tudo para receber a criança, já inserindo nos programas que eles têm né, eu me lembro, Eles já primeiro estão dia de aula, acostumados, né, a receber, né, pessoas que vêm de fora, né? a receber. Isso, porque lá todo mundo é de fora também, né? E então foi só o início mesmo de adaptação. Aí quando eles estavam já seguindo numa rotina, aí eu respirei, aí fui também procurar coisas para eu interagir com as pessoas dali e eu já falava espanhol por causa do Peru, mas é um espanhol diferente. Na Argentina é diferente. Então, eu assim, estudava para poder falar o mais parecido possível, mas não tinha jeito. Onde eu chegava, eles falavam, brasileira! E foram super simpáticos. Os argentinos são muito acolhedores, me trataram super bem. E gostei demais. Se fosse falasse, você quer voltar para morar lá? Eu, com certeza, adoraria, porque foi uma experiência muito bacana. E assim, é o que eu te falei, né, antes, eu acho que teve momentos difíceis, mas que o saldo foi positivo. Eu acho que eu vejo, as meninas hoje têm uma bagagem muito interessante de vida, né, de aceitar as diferenças, de saber principalmente o que eu falava para elas é que, independente de onde a gente estivesse, nós tínhamos que seguir o costume deles e não eles se adequarem aos nossos. Nós estávamos lá, né? Então, não adianta a gente reclamar, porque aqui... Não, nós temos que nos adaptar a essa nova rotina, porque nós estamos no país deles, nós temos que... Né? Então, você vê as pessoas com outros olhos, né? Eu acho que essa experiência para elas foi muito importante para entender as pessoas, saber que as pessoas são diferentes, né? Eu acho que você Então, quando você tem essa possibilidade, né, de ter esse olhar, né, tanto mudando de cultura, né, de país, a parte geográfica e tudo mais, mas qualquer coisa, né, que te tire do seu lugar, em todos os sentidos, né, porque você saiu do seu lugar, eu imagino, né, inclusive nessa questão realmente de quem sou eu, né, quem sou eu no Brasil, né, quem sou eu na Malásia. Quem sou eu? Eu acho que assim a própria cultura, a própria linguagem, a forma como eu lembro assim na Alemanha, que para mim era muito curioso a questão de humor, né? Por exemplo, gente, eu não conseguia rir das piadas daquela galera. Eu fazia minhas piadas, por mais que eu sabia que o meu alemão não ia conseguir, através da forma como eu falava, das construções, que é bem diferente, né? A construção gramatical no alemão é muito diferente. Então, por mais que eu me esforçasse, é bem louco. Para mais que eu me esforçasse, né, para construir a coisa, porque eu estudei muito a gramática, assim, eu realmente fiquei muito boa para uma brasileira, vamos dizer assim. Mas não adiantava. Eu falava as coisas para ser engraçado, e eles ficavam assim. Acho que ele estava pensando, né? Tá, e cadê a piada, né? E eles, a mesma coisa. Eu lembro que assim, eu fiz MBA lá e tinha um professor de marketing que ele falou, né? Ele falou assim, que ele começou a passar uns comerciais, né, em alemão, e todo mundo ria, e eu lá, né?
Aí eu peguei, eu falei assim, aí ele falou assim, por que que você não tá rindo? Eu falei assim, é bobo. Aí ele falou, é igual os comerciais lá no Brasil, que ele já tinha vindo no Brasil. Ele falou, é igual os comerciais no Brasil, eu não acho a menor graça, eu acho machista. Ele falou assim, né? Isso era em 2009, mais ou menos. Eu acho machista, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é verdade. Eu É nunca tinha verdade. pensado. Então, assim, essa questão, né, de você, assim, você não é a mesma pessoa, até porque, assim, a forma que você vai se expressar, para você conseguir ser entendida, eu lembro que para brigar, Uhum. né, eu lembro que teve uma menina lá que estava surtada, né, no MBA também, uma alemãzinha, estava brava e começou a gritar comigo, porque a gente não tinha entregado o trabalho, não sei o que, nem lembro qual que era. Aí ela começou, e aí ela não estava sendo justa no julgamento dela, e eu queria retrucar, mas eu não conseguia, porque eu estava tão abalada com ela gritando no meu ouvido, com aquelas palavras em alemão, que eu nem sabia mais o que ela estava falando. Aí eu peguei e falei palavrão em português, vai, toma! Porque tinham falado, Mayra, quando você estiver com muita raiva, eles não entendem, fala o palavrão em português mesmo. Porque tem É, horas que não tem outro lugar de expressão que não seja mas o nosso idioma, e né? o palavrão em outro idioma não tem o mesmo efeito de você Para falar um eles não, palavrão mas para a gente tem. Não, não, então, para mim, se eu falar em português, vai me aliviar. Se eu Sim, falar sim. em inglês, não vai. Não Exato. tem o mesmo peso, não é? Exatamente, exatamente. Eles ficavam me ensinando, né? Que era um monte de jovem, né? Eu era mais velha da sala. E eles me ensinando os Uhum, palavrões e eu ficava assim, né? Eu falei, gente, não pega nada eu ficar falando essas coisas, porque realmente, porque não tem o afeto, né? Que eu acho que está muito ligado a essa questão da língua materna, né? Dessa uhum, construção inicial, né? Que até a Françoise isso. Doutor, ela fala muito de banho de palavras, que a gente faz com bebê. Uhum, E eu até achei muito interessante você trazer, né, no começo, uhum, que era muito importante, né? Falaram para você, falar o idioma de vocês, né? A língua materna em é, casa com elas. E realmente, assim, isso. uma das coisas que eu sempre ouço falar da importância disso, né? Porque é isso que vai construir, assim, as primeiras estruturas psíquicas, né? Daquele bebê. Então, os afetos vão estar relacionados àquela linguagem, àquele idioma, né? E eu acho isso Sim, tão lindo, gente, tão lindo, mas é é lindo. conflituoso quando você vai para um outro país, que nem tem amigas minhas que a mulher é brasileira, mas o marido é italiano e estavam morando na Alemanha, né? Então, esse conflito de línguas, muitas vezes, ele é levado para a clínica de crianças, na psicanálise, porque dá um bug, assim, né? Porque começa a É. misturar realmente qual que é a base, qual que é a linguagem básica daquela criança, né? Então, eu achei bem legal Sim. você trazer esse ponto. Não, isso é uma coisa para ser discutido muito, porque muitas pessoas vivem isso. Aqui mesmo eu tenho uma amiga, ela é americana, o marido é dinamarquês e os filhos nasceram aqui. Hoje os filhos falam dinamarquês com o pai, inglês com a mãe, comigo eles sabem que eles tinham que falar em português, né? Eles ligavam essa chavinha, desligavam com facilidade, mas até chegar nesse ponto, eu acredito que a criança deve ter passado por várias situações, né, difíceis de entender quem é ela naquele mundo todo, né? É, exatamente. Que mundo é esse, né? Porque são vários mundos, né? Que acabam Isso. habitando quando você tem essas experiências, e eu fico pensando também o quanto você conseguiu ter essa força, né? Essa coragem, essa resiliência, essa capacidade de adaptação, que eu vejo muitas pessoas que não aguentam, né? Elas voltam, elas não dão Eu conta, sei. porque é muito grande o choque cultural. Uhum. Malásia, né? Você parar para pensar que nem você vai para a Argentina, para o Chile, é uma coisa, mas que nem você falou Portugal, né? Eu fui para Portugal, foi muito engraçado. Eu liguei a televisão no hotel, eu não entendi, bolhufas. Eu achei que eu ia chegar lá e eu ia ah, eu falei, gente, o que acontece com esse povo? Que língua é essa? Né? Meu marido rindo, né? Ele falou, Mayra, é português de Portugal. Eu falei, gente, mas não é português? Aquela assim. Até você acostumar o ouvido, você não entende nada. Tinha um argentino, amigo nosso, que falava português, mas daqui do Brasil, né? Ele aprendeu aqui no Brasil a falar português. Ele chegou lá, ele contava a mesma coisa, que ele ligava a televisão, ele falava assim, canal alemão, canal alemão. Canal... Ele não tinha entendido que aquilo era português, ele ainda achava.
Gente, é chocante. Então, assim, não é simples você lidar com esse... Por isso que eu te falei que, assim, a gente não percebe, mas são vários pequenos traumas diante desses choques culturais que eles vão mexendo em alguma coisa aqui dentro, mas eu acho que é igual quando você vai arrumar um armário, né, que tá aquela bagunça, e aí você tira, joga tudo em cima da cama, aí você olha, você fala, gente, isso daqui nunca mais vai entrar no lugar, né? Nunca mais eu vou conseguir arrumar. E aos pouquinhos, né, você vai conseguindo fazer isso que você falou do quebra-cabeça. Você vai conseguindo adequar aquilo, acomodar aquilo, e aí é uma nova estrutura que se forma, né? Então, você chegou na Malásia com uma estrutura que é totalmente diferente da estrutura que você tem hoje, e que é muito mais, eu imagino, flexível, diante das intempéries da vida, né? Sim, mas eu vou te falar, eu não julgo quem volta aqui, não, porque é desafiador demais, e também, muitas vezes eu questiono, falo assim, não, é que eu coloquei como prioridade a minha família, as minhas filhas, e eu achava que tinha que dar conta disso, né? Então, eu me impus isso, mas hoje eu fico questionando, essa imposição que eu fiz para mim mesmo, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, será que ia ser assim? Né? Mas eu te questiono. Eu teria essa maturidade. Se você não tivesse feito tudo isso, você teria essa maturidade que você tem hoje? É sempre assim, né? Não tem jeito. A gente nunca vai sair da questão, né? Eu sempre sinto isso, né? A gente nunca vai sair da pergunta. E que bom, né, Má? Que bom que a gente não vai sair desse lugar. Que bom. Questionar. E o que você falou é muito importante. Eu conheço mulheres que voltaram, né, nessa situação, porque, assim, para elas, assim, primeiro que tem algumas situações que não são tão confortáveis, né, assim, a questão mesmo de local que vai ficar, né, não é só do país, né, é em que bairro, é em que situação, é questão de salário, às vezes a pessoa ter que morar num lugar que é em outro país, mas o status, né, assim, a capacidade financeira diminui, então a pessoa começa a passar necessidade fora do próprio país, então, assim, nesse ponto, são realidades muito distintas. Não é só a pessoa que consegue mais lidar com aquela diferença cultural, né? Assim, eu atendo muitas pessoas de fora, né? Eu tenho gente do Japão, da França, da Alemanha, e é muito interessante, né? Quando elas começam a reclamar, né? Porque na análise serve para isso, né, gente? Serve para todo mundo falar, né? Todo mundo, você não pode falar mal, você fala mal na análise, né? E aí xinga. E eu acho interessante, né, esse lugar, porque assim, elas precisam fazer isso, porque precisa ter aquele lugar de onde eu vou botar a raiva que eu tô, dessa cultura não ser o que eu desejo, mas ao mesmo tempo, a gente faz o trabalho para justamente você vai ter que lidar com, né? Então, assim, você pode não gostar, né? A gente tem esse direito de dizer, cara, eu acho aquilo ridículo que eles fazem, nossa, aquilo ali não faz sentido, aquilo é um absurdo, mas se você escolheu ficar ali, né? Você precisa aprender a lidar com, mesmo não aceitando, né? Então, assim, isso é muito desafiador. É desafiador, e também tem a questão do que você abre mão, porque todas as escolhas requerem a renúncia, né? Então, no meu caso, eu renunciei muito o que eu queria para mim, né? E pensei mais no coletivo, né? Mas eu te falo que o saldo foi positivo, lógico, né? Teve frustrações, teve coisas, mas eu acho que o saldo... E aí a gente tem histórias engraçadíssimas para contar, né? Dos nossos pontos nodais, que eu falei, né? Eu fiz lá. Gente, eu amei aqui. Para não esquecer. Amei os países. Como que você falou, né? Que tem cada país foi um ponto nodal. Como que você falou a construção? Eu fiz uma lista, né, dos anos. 96 eu estava onde? 97, né? Aí eu falei, nossa, isso aqui é os pontos nodais. Então, assim, gente, isso daí é piadinha interna de psicanalista, né? Assim, é piadinha interna. Mas, assim, se você pudesse, mas só para a gente
ir encerrando, porque senão eu falei para você que a gente ficaria aqui, assim, a cada parada a gente ficaria 1 hora, né? Depois, se a gente pensar, a gente pode até estender isso aqui. Mas se você fosse, assim, resumir, sei lá, em alguns pontos, quais que foram as suas experiências mais impactantes para você, né? Que você vê que realmente, assim, que são inesquecíveis, seja para o lado positivo ou não tão positivo, de uma soma, né? Dessa experiência de estar sendo mãe, né? Fora do Brasil, em várias paradas, em várias situações diferentes, em vários momentos diferentes da sua vida. O que que você sente, talvez, fazendo essa balança, né? Que pontos você colocaria de um lado e que pontos você colocaria do outro? Olha, eu acho que nesse período todo, né, inclusive, acho que até hoje, independente de onde eu estava, o aprendizado nos relacionamentos com as pessoas. É muito rico você ter essa troca com as pessoas. E eu sempre me interessei muito em saber, nossa, aqui do outro lado do mundo, como que funciona? Como que é a relação dessa mãe com essa criança? Né? Eu sempre quis perceber, né, se havia alguma diferença e tudo muito parecido, né? Na Eu raiz, acho que as pessoas na raiz, né, na essência, as mães são iguais, querem proteger seus filhos, querem, né, que eles estejam felizes, que vê eles interagindo com outras crianças, crescendo bem. Então, é assim, seja na Malásia, seja em Portugal, seja na Argentina, eu gostava muito do que eu aprendi e na relação que eu tive. Eu fiz amizades no mundo inteiro. Né? Pena que, com o passar do tempo e a nossa vida fica tão agitada que a gente acaba deixando, mas eu tenho lembranças muito agradáveis de pessoas que eu conheci, que quiseram me ajudar, né, a minha vizinha de porta na Malásia ela fazia uma comida típica, ela levava para mim, para eu provar, ela tentava me ajudar de alguma forma, que ela via que eu estava mais perdida, porque ela, né, com todas as dificuldades que eu tinha lá, ela tinha pessoas muito simpáticas, né? Eu acho que isso que é o principal para mim, a né? humanidade, né? São as relações, a humanidade. As relações, a amizade, o aprendizado com pessoas, com culturas, isso não tem preço, sabe? Porque querendo ou não, você sempre aprende, né? Existe, como É, sempre, em qualquer lugar, eu falo, você ficando no Brasil, você indo para outro lugar, sempre vai ter um lugar de sofrimento, sempre vai ter um é. lugar de renúncia, né? No final Uhum. das contas, né? Quando você tira essa capa, né? Da cultura, do idioma, dos costumes, das tradições, né? Essa base que fica, ela é o que nos torna É, humanos, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, isso que você está falando, eu acho bem é. interessante, porque é a sensação que eu tenho também, assim, né? De ter tido essa experiência na Alemanha, de ter, no final das contas, olhado e falado, gente, no fim, é todo mundo humano. Eu lembro que eu fiz amizade com muitos indianos, e a gente brincava. Falei, gente, a Índia é o Brasil. Era muito parecido, assim, a gente achava aquilo incrível, né? Como pode ser tão longe, né? E mesmo tendo questão da religião, questão dos costumes, das tradições, na hora que a gente sentava para fazer o trabalho ali, aquilo não Não, aparecia. não parecia. É E eu muito acho que interessante. Como pode são falar. alegres, como são, não é? Essa alegria, a relação de amizade que você cria com as pessoas é muito parecido. No, né, o pessoal na Malásia tinha budista, dependendo da religião, né, tinha os indianos, tinha as religiões, era uma grande mistura de culturas. E mesmo assim as pessoas se aproximavam de uma forma que, na essência, nós somos todos iguais, né? E muitas vezes é você, quando você cria essas barreiras, né? Eu vejo assim, né? Muitas vezes, né? Que assim, eu conheci pessoas lá que colocavam isso como barreiras, né? Ah, eles são diferentes, não, isso daqui eles não conseguem conversar sobre isso, isso daqui eles não fazem isso.
Então, na verdade, somos nós que criamos os muros, né? Internos e externos, Isso. né? Então, eu acho que você teve É, essa riqueza de ir sem escudo, né? E principalmente pelo não, fato de chegar com uma bebê, né? Que é uma situação que a gente se vê completamente vulnerável, né? E aí não tem como você não chegar aberta pedindo ajuda, né? E eu acho não. que talvez isso também fez com que você tivesse tão aberta à experiência, né? Porque, cara, eu tô com uma bebê pequena, meu marido passa o dia trabalhando, ou viaja, não sei o quê. O que que eu vou fazer? Eu preciso do outro. Inevitavelmente eu preciso do outro. Eu acho que é diferente quando você vai sem filhos, né? Por exemplo, Uhum. que é uma experiência mais individual, né? Assim, a pessoa se fecha Isso. naquele mundo, né? Eu conheci muitos brasileiros que só conviviam com brasileiros, né? Que só falavam É, mal dos alemães o tempo inteiro, ad eterno. pois é. E eu falava, gente, assim, por quê? Né? Assim, no começo você meio que tem que tomar cuidado, porque eu cheguei sem filho lá, né? Por isso que eu tô falando que é diferente. Uhum. Eu cheguei sem filho, mas é que É. eu falo pra caramba, então eu cheguei enlouquecida para aprender alemão. Né? Eu falo que em 4 meses eu estava falando pelos cotovelos, tudo errado, mas eu estava falando, porque eu falei, gente, não dá para sobreviver, e era uma cidade menor, então, assim, inglês, e o meu inglês também não era lá essas coisas, então eu tinha que falar alemão. E eu lembro, assim, de muitos brasileiros que eu conheci que não se relacionavam e que nem tinham aprendido o alemão, e estavam lá já 6, 7 anos, entendeu? Então, assim, se fecharam mesmo como se fossem colônias, né? Sim, colônias Uhum. brasileiras dentro da Alemanha. Existem, né, no mundo inteiro, né, essas colônias de estrangeiros que se fecham. Sim, é, Você, quando vai com sim. mãe, eu vi as mães que chegavam, né, com filhos, assim, já, era totalmente diferente a postura delas. Era sempre aberta, né? Por quê? Porque é um lugar de muita vulnerabilidade, que você não tem o que fazer, você tem que pedir ajuda. Você tem que estar aberta àquilo, porque senão você prejudica os seus filhos, muitas vezes, quando você se fecha, Sim. né? E você acaba se aproximando de pessoas que estão em situações parecidas, né? Para trocar experiências. E Os é muito estrangeiros bom. não se estranham, eu brinco, né? Não, Eu isso. lembro que, assim, minhas melhores amigas eram todas estrangeiras, assim. A gente, assim, eu tive amizade com alemãs, mas muito pouco, Uhum. assim, se for comparar. Agora, os estrangeiros, a gente se juntava ali para vamos sobreviver. Vamos sobreviver junto, porque você é estrangeiro, eu sou estrangeiro, não importa de onde. Somos estranhos a essa cultura. E isso nos une, né? Ai, gente, é É isso. isso. Ai, que coisa linda. No final, eu estou aqui, olha, estudando psicanálise, porque eu acho que eu gostei tanto de conhecer as pessoas que eu Olha onde continuo nesse caminho. Olha onde te trouxe. Você imagina que você ia sair da área financeira para ser psicanalista? Não, Não é doido? Eu acho não, lindo isso, eu fico é, arrepiada, gente. Eu é, acho lindo, lindo, é, lindo. puxa vida, tudo acontece na hora certa, né? Eu acho que precisou passar por tudo isso para agora, eu acho que eu abraçar a psicanálise com outra bagagem, né? E foi, assim, para mim está sendo muito, muito bom, né? A Eu acho que você psicanálise é pode uma coisa focar que, aí no nicho de mercado de mães brasileiras vivendo no estrangeiro. olha aí, mas aí eu vou pedir tua ajuda, tá, Mayra? Vou junto, porque, gente, tem muitas, né? E esse Tem, olhar, né, tem. assim, essa vivência tão ampla, né, que você traz, é um super diferencial porque você passou, sabe? A gente sabe disso na psicanálise, a diferença que faz, né, a gente vivenciar as experiências, né, o quanto é importante você ter esse repertório que você tem para você estar ali diante do outro e ter o que oferecer honesto, né, legítimo. Então, eu acho que é muito bonito isso, né? E só isso aqui que a gente está trazendo, nossa, Maia, eu estou super feliz, de verdade. Ah, Nossa, eu também. bastante. Eu queria ter, sabe, um episódio, um podcast desse antes de ir para a Alemanha. Eu queria ter visto, sabe? Porque Sei, na época não sei. tinha tanto, né? Na sua, então, nem se fala, né? Nossa, não tinha Já dá um nada, não tinha preparo, nada. né? A gente não tinha nem Google naquela época que É verdade. pudesse, né? Você fala do descalço, já dá até um calafrio, né? Eu falei, não, não volta, pelo amor de Deus, aquilo ali ninguém merece. Gente, obrigada, lindona. Obrigada, Mayra, obrigada. Olha, eu adorei, viu? Espero que eu quero assistir todos, eu quero ouvir todos os seus podcasts
Os que você for colocando. Do Sermanha Freud. Sermanha Freud. Que é o melhor nome, né? O melhor nome, é o mais... Maravilhoso. Resume tudo. Sermanha Freud no Brasil, Sermanha Freud na Malásia, Sermanha Freud, eu acho que assim, o que nos une é que é Sermanha Freud em qualquer lugar, né? A verdade é essa. É isso, Lítora. É isso aí, Mar. Falando tchau 15 vezes, é sempre assim. Foi maravilhoso. Gente, quem assistir esse conteúdo e sentir que tem alguém, né, que pode, né, ser beneficiada aí, alguma mãe, né, com toda essa história, né, que a Marina trouxe aqui pra gente, compartilhe, né? Se vocês quiserem pedir, ou alguma mãe que está vendo isso, teve alguma experiência também fora, fala com a gente, tem o Instagram, @sermanhafreud, tem o e-mail, sermanhafreud@gmail.com, tem o canal do YouTube, tá no Spotify, tá? Então encontra a gente lá, manda mensagem para a gente, compartilha, comenta, né? E agora aguardem que virão outros episódios com outras mães morando em tudo quanto é lugar no mundo, e a gente vai ter a possibilidade de poder olhar o quanto as narrativas talvez sejam bem distintas, mas que no final a gente vai conseguir identificar essa raiz que a gente já trouxe hoje aqui para vocês, que eu acho que é o mais bonito, é encontrar onde essas narrativas se encontram, né? Encontrar é ótimo, encontrar onde se encontram foi redundante, né? Mas é conseguir ver onde essas narrativas se encontram, né? É nesse lugar que a gente precisa focar, e não onde as coisas se diferem o tempo inteiro, né? Para ser rico, a gente buscar que todos somos humanos, né? E todas as mães, como, né, a Marina falou, e que eu achei lindo, qualquer lugar do mundo, o que elas querem é, primeiro, eu acho que serem acolhidas, é poderem acolher os seus filhos, né? É poderem ter ajuda das pessoas, é estarem abertas à experiência, né? E entendendo a importância dessa linguagem, né? Do idioma materno ser trabalhado com essas crianças, para justamente ajudar essa estrutura psíquica que mais tarde vai ser fundamental para ela se reconhecer nos pais ou na mãe, pelo menos, né? Porque aí vai depender também desse pai ser brasileiro ou não, mas a mãe é fundamental construir essa língua materna. Certo, gente? E qualquer dúvida que vocês tenham, manda pra gente. É isso. Beijo, Má. Agora nós vamos. Beijo. Né? Vamos. E até o próximo Obrigada. episódio. Beijo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.